Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde, que Deus nos traga paz. Hoje vamos entrar aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Amém? Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para ir e dar fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedires em meu nome. Essa mensagem ela fala sobre que não foi a gente que escolheu a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Como diz João 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para ir e dar fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O tema dessa mensagem: os 4 motivos para não fugir do chamado. Às vezes pensamos que fomos nós que decidimos ser chamados por Deus, mas quando na verdade é o contrário. Antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano na nossa vida e nos escolheu para nos usar. E hoje a gente vai aprender os motivos para não fugir do chamado. Não tem como fugir do chamado. Deus deixou isso bem claro. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele quem nos escolheu para dar fruto. E o fruto que vão exaltar e glorificar a Deus. Mesmo que venhamos tentar fugir, estaremos sempre em constante desejo de frutificar e glorificar a Deus através do nosso chamado. Fugir do chamado é pedir, meu irmão, para viver em constante crise e fugir do propósito. Vivemos em crise, pois quando não nos comportamos em coerência com o chamado de Deus em nossa vida, revelamos a crise em nossas vidas. E a única forma de vencer crise em nossa vida é se nos alinharmos ao chamado de Deus. Essa mensagem é mais uma resposta que Deus ele não dá aqui como hoje. Muitos querem dizer quem pode e quem não pode ser chamado. Não tem como eu dizer para aquele irmão que ele não foi chamado, porque quem escolheu ele foi Deus. Quem nos escolheu foi Deus. Deus ele nos escolheu para ser um instrumento em suas mãos. Para que nós possamos fazer o ID, para que nós possamos pregar a palavra. Os frutos não são passageiros. Os frutos que são gerados por um escolhido de Deus não são frutos passageiros. São frutos que permanecem e podem se passar dias, meses e anos. O resultado sempre estará em evidência através daquilo que geramos, através da escolha divina do nosso chamado. Mesmo que venha tentar apagar a nossa história, os frutos que vamos gerar nunca serão esquecidos.
Muitos olham para a gente hoje e querem nos julgar, querem nos apontar. Mas eu glorifico a Deus porque apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar das minhas atitudes, porque somos falhos, somos miseráveis e pecador. E todo dia precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Porque é o momento que a gente peca em pensamento, peca em olhar para coisas que não é para olhar, peca em falar, o desejo do coração. Todos nós estamos sujeitos a pecar. E eu glorifico a Deus porque há 20 e poucos anos atrás foi gerada aquela semente. E aquela semente foi crescendo e foi dando fruto. E os frutos dos seus frutos até hoje continuam dando fruto até hoje. Tem pessoas que, através da minha vida, que Deus escolheu pela misericórdia dele, ganhei aquela alma e até hoje essa pessoa ela continua ganhando mais alma e a alma que ela ganhou continua ganhando mais alma, os frutos vão dando fruto. Esse é o nosso chamado. Porque entenda uma coisa, Deus ele nos escolheu para a gente ganhar alma, pregar a palavra. Quando é que tem festa no céu? Tem festa no céu quando eu vou num púlpito pregar? Não. Tem festa no céu quando eu vou fazer missões? Não. Tem festa no céu quando um pregador se arrepende. Sabe por quê? Porque uma alma para Deus é tão importante. Tão importante que a gente não tem noção. Como a gente, cheio de falha, a gente é importante para Deus. É por isso que Ele deu o seu próprio Filho por amor. Para que hoje a gente possa entrar na presença dEle. Para que hoje a gente possa caminhar nos caminhos dEle. E para que um dia a gente possa estar lá na glória junto com Ele. Os resultados terrenos são passageiros. E Deus não investe em resultados passageiros. Deus é eterno. E tudo que Ele investe é para que ter resultado eterno. Quando nossos resultados e os nossos frutos não são constantes e permanecem, algo está errado, pois o fruto gerado através do propósito de Deus em nossa vida, ele sempre permanece. Deus ele é tão bom, meus irmãos, tão bom. Porque hoje a gente não entende por que hoje a gente está de pé, por que hoje a gente está respirando. É porque Deus ele investe muito na nossa vida. Porque você não tem noção de quanto Deus te livra. Te livra do infarto, te livra de um acidente, te livra de uma doença, te livra do assassino. A gente que, a momento, a gente é ingrato com Deus. Porque às vezes a gente quer questionar Deus. Senhor, eu não vou mais fazer a tua obra porque eu estou passando por isso. E o Senhor, como se o Senhor falasse assim, meu filho, quantos livramentos eu te dei hoje, meu filho. Quantas vezes eu arranquei o diabo de perto de ti para ele não ceifar a tua vida. A escolha de Deus não nos faz apenas gerar fruto, mas nos abre a oportunidade de fazer um pedido para Ele. Porque Deus ele se alegra tanto quando a gente está fazendo o que Ele nos manda, no que Ele manda nós fazer. Porque tem tanta gente que não quer fazer, que foi escolhido, mas não quer. O nosso chamado, entenda uma coisa, o nosso chamado é para ganhar alma. É alma. Porque Jesus ele está às portas, eu estou sempre falando, Jesus está às portas já.
Só que muitos não querem fazer o que Deus mandou, querem fazer suas próprias escolhas. Se Deus chamou para ele visitar, ganhar aquela alma ali, ele não quer, porque o que ele quer é estar ali sentadinho. Hoje eu vejo muitos crentes, hoje eu vejo muitos escolhidos por Deus que dizem assim, não vou fazer mais nada, eu vou ficar sentadinho, eu vou no culto na terça, chego lá, eu sento ali, o ar-condicionado, uns 5, 6 ar-condicionados ali, cadeira acolchoada, aí tem um louvor ali, eu fico ali, depois eu volto para casa. Não foi para isso que Deus pagou, Jesus pagou um alto preço, não. Observe que Jesus ele só visitava a sinagoga no sábado. Os outros dias ele estava pregando a palavra, até na sinagoga ele pregava, mas nos outros dias ele estava ali pregando a palavra, caminhando. Eu fui fazer uma pesquisa durante a caminhada de Jesus, a caminhada que Jesus andou pregando a palavra, segundo a pesquisa e segundo alguns estudiosos, dava para dar a volta ao mundo. Porque Jesus ele não parava. E todo aquele que é chamado e é escolhido, ao começar a gerar fruto no reino de Deus, recebe o poder de pedir a Deus através do nome de Jesus. E ele concede. Pessoas que dão fruto têm direito a fazer pedido a Deus. E como um crédito vai ser acumulado. Tem pessoas que têm tanto crédito com Deus, que quando ele faz um pedido, Deus entrega. Porque você olha lá para o profeta Elias, você vê alguma passagem bíblica dizendo que Deus falou para Elias profetizar lá que não ia chover? Não tem. Mas Elias abriu a boca e falou, 3 anos não vai chover sobre essa terra. E como Elias tinha um crédito com Deus, o Senhor cumpriu ali. Porque Elias profetizou ali, 3 anos vai ficar sem chover. E o Senhor assinou embaixo. Por que às vezes, meus irmãos, pedimos e não recebemos? Se nós andamos debaixo de um propósito e não vivendo o nosso chamado, sempre haverá uma barreira que vai nos impedir de receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós. Não que isso seja uma troca ou um negócio com Deus, mas sim a questão de direitos quando se trata de sermos salvos por Ele. Aqui entra a graça e o favor imerecido de Deus. Mas quando o assunto é a escolha e o chamado e o propósito, isso tem a ver com os princípios de Deus, que se resume em merecer e ser digno de receber algo. Porque, respondendo ao chamado de Deus em nossa vida, quem vive um chamado, aceitou a escolha de Deus, tem autoridade no nome de Jesus. Ser enviado por Deus e estar debaixo da autoridade de Jesus significa ir debaixo da autorização de alguém poderoso, representando o mesmo poder da pessoa, ou seja, enviado a ser chamado por Deus e ir com a mesma autoridade outorgada pelo Senhor que o enviou. A autoridade não é o poder e não é a unção, autoridade é a propriedade, saber quando falar debaixo do conhecimento, do entendimento.
E quem ouve diz, essa pessoa sabe o que está falando. E sinto a verdade em suas palavras. Isso é autoridade. Quando Jesus desceu do monte das bem-aventuranças, as multidão dizia, ele não prega como os escribas e os fariseus, mas ele prega como alguém que tem autoridade, ou seja, sentiram que ele falava com conhecimento, que havia verdade em suas palavras. A autoridade que a pessoa tem para falar do assunto. Se você aceita o chamado quando fala de Deus, a autoridade estará sobre a sua vida. Não adianta se esconder, porque no seu pensamento você está dizendo assim, não, eu vou ali, a salvação é individual, eu vou só para o culto, depois eu volto para casa, levo a minha vida normal, enquanto as pessoas estão perecendo, enquanto você está com os dons e talentos enterrados, pessoas estão perecendo. Quando Deus te manda você entregar aquela mensagem, você fica com medo, não quer entregar, e você está passando por luta em cima de luta, porque você não está vivendo o chamado. Muitos hoje não sabem o que é viver o chamado do Senhor. Viver o chamado do Senhor é fazer o ID e amar o próximo. Porque a partir do momento que você está fazendo o ID, você está demonstrando que você tem amor ao próximo, porque você quer que aquela alma tenha salvação, você quer ver aquela pessoa sendo transformada, você quer ver aquela pessoa saindo do mundo das drogas, você quer ver aquela pessoa saindo daquela vida de opressão e sendo oprimida pelo maligno. Só que hoje muitos estão fugindo do chamado com medo da retaliação do inimigo. O que eu tenho visto de crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, que está nos cultos praticamente quase todo dia, mas tem medo de orar no enfermo, tem medo de orar numa pessoa ali que aos olhos dele ele está tão carregado, que ele tem medo da retaliação. Tem crente botando Satanás acima de Deus, botando Satanás ali como uma... Ali eu não vou porque o cara é poderoso, porque ele é poderoso demais, ele vai vir com tudo em cima de mim, sendo que a gente esquece que tem um Deus que nos cuida, como diz Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. E Salmo 91:7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Continua fazendo a obra do Senhor. Por que você vai ter medo de retaliação? Por que você vai ter medo de Satanás, sendo que você tem um Deus todo-poderoso? O nosso Deus é tão poderoso, que ele pegou e tirou Satanás do céu. E mais um terço dos anjos que estavam apoiando Satanás. Por que você tem medo de Satanás? O que eu estou vendo de crente com medo, que eu não sei. Eu queria entender se eu for passar por retaliação, se o inimigo vir para cima de mim, deixa vir, mas vou continuar fazendo a obra, porque eu sei quem vai estar lá comigo, cuidando de mim. Eu sei quem é que vai estar dando ordem aos anjos para estar lá cuidando de mim. E eu sei quem foi que cuidou de mim até hoje. Se hoje eu estou de pé, respirando, é porque Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o grandão, o papai, ele vai nos cuidar, ele vai nos proteger. Não tenha medo de feiticeiro, não tenha medo de macumbeiro, porque Deus, ele arranca tudo isso. Para te ver, profeta Elias, só estava ele ali. Enquanto os feiticeiros, bruxos de Jezabel, a perseguidora, assassina de profeta. Por que que aí você vai dizer, não, mas tá vendo? Deus cuidou daqueles profetas que ela matou? Não, porque chegou a hora deles. O Senhor recolheu eles para perto deles. Teve a permissão do Senhor ali, o Senhor já queria trazer. Porque entenda uma coisa, comece a prestar atenção a partir de hoje. Aquela pessoa que você olha, você vê que ela é uma pessoa que ela obedece, que ela busca Deus, que ela tem uma intimidade com Deus. Aí do nada você escutou,
aquele irmão, aquela irmã já partiu. Não é porque Deus recolheu para perto dele. Porque tem pessoas que já estão chegando numa intimidade tão grande com o papai, que o papai está trazendo para perto dele. E a nossa caminhada é isso, é um dia estar morando ao lado de Jesus, já está lá do lado dele, está perto dele. Eu vou dizer algo aqui, meus irmãos, porque veio agora. Entenda uma coisa. Deus, ele nos escolheu para fazer a obra dele. Deus, ele não nos escolheu para que hoje a gente possa ganhar dinheiro, se beneficiar através da obra dele, não. Eu já mudei totalmente agora. Porque muitos acham que foi escolhido e quer usar o que Deus deu ali para benefício próprio. Você está se enganando. Porque se você está pensando que você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Porque eu te digo uma coisa. Aí você naquele grande dia vai falar: Senhor, mas eu profetizei, eu preguei ali, Senhor. E o Senhor, tu não tem direito não, porque o que tu fazia lá, tu tirava os teus ganhos. O que tu fazia ali que não era para te fazer, tirar das ovelhas. Porque de graça tu recebeste e de graça dai. Porque muitos hoje confundem o chamado ali. Ah, eu comprei uma Bíblia, eu comprei alguns livros, eu gastei dinheiro, eu não vou fazer de graça. Só que a pessoa não entende que o fôlego de vida que ele está tendo ali pertence a Deus. E se ele está de pé, é porque é permissão de Deus. E se fosse para me fazer algo, fazer o ídolo do Senhor para estar enganando os irmãos, para estar tirando dos irmãos, então eu estou rejeitando a cruz. Eu estou rejeitando tudo aquilo que Jesus passou na cruz. O que eu quero dizer para você, Jesus não pagou um alto preço para que hoje eu venha ali pregar a palavra e falar: olha, eu vou, mas eu vou por tanto. Sabe por que eu entrei nessa mensagem? Porque uns estão fugindo do chamado e aqueles estão se aproveitando, que tem os dons, tem o dom da oratória, tem o dom da palavra. E aqueles que estão se botando ali para fazer, estão fazendo, mas com benefício próprio. E mistura, confunde viver da obra e fazer a obra. O que eu quero dizer para você é: não fuja do seu chamado. Você pode se esconder, você pode cavar um buraco, mas você não tem como fugir. Porque Deus, ele investiu muito na tua vida. E é por isso que tem tanto irmão passando por luta, tem tanto irmão passando por dificuldade e não vê a vida mudar. Ah, irmão, mas que hoje tem uns irmãos que é assim: eu sou levita, eu não fui chamado para isso. Não. O que é que Jesus diz? Ide por todo mundo. A palavra do Senhor é a nossa ferramenta. A Bíblia é o manual de instrução. É a nossa caminhada para chegar até o céu. Conforme você vai obedecendo a voz do Senhor, através até da palavra dele, você está caminhando para o reino dos céus. Ah, irmão, mas eu já estou cansado, eu já estou sim. Você ainda está aqui. Tua caminhada ainda não terminou. Enquanto você estiver aqui, você tem que continuar. Ah, irmão, eu não vou mais porque eu estou fugindo do meu chamado, porque eu até tentei ali, mas um irmão se levantou. Entenda uma coisa. Todos que foram escolhidos por Deus passou por luta.
José foi traído pelos seus irmãos e foi perseguido. Foi jogado na cisterna, foi preso. Davi foi perseguido por Saul. Neemias tinha Sanbalate, Tobias e Gesem lá para atrapalhar na construção do muro. Jesus tinha os fariseus e os escribas, os religiosos. Ah, irmão, mas me chamaram disso. Um dia desse, ontem, a irmã falou para mim o que eu venho passando e o que me diflamam. Faz parte do processo, faz parte da nossa caminhada. Se chamaram Jesus de endemoniado. Ai, aquele irmão, mas eu não quero mais continuar porque ninguém acredita no meu ministério, ninguém acredita no meu chamado, mas Jesus acredita. Os irmãos de Jesus que estão aqui no livro de João não acreditavam em Jesus. Então, não coloca desculpa para você fugir do seu chamado. Porque entenda uma coisa, enquanto você está dando crédito para aquela pessoa que está te tacando pedra, que está te apontando, que é isso que está deixando o teu coração triste ali de não fazer mais, entenda uma coisa, é fazer a obra do Senhor, é fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Porque tem muitos que confundem fazer as coisas para a igreja e fazer as coisas para Deus. O que eu estou dizendo aqui, o chamado que você foi escolhido para fazer a obra do Senhor. Porque tem irmão que está todo dia na igreja, mas está longe de Deus. Tem irmão que obedece uma agenda completa da igreja, mas está longe de Deus. Ele está todo dia, está ali fazendo as coisas na igreja. Quantas horas por mês ele tem de leitura da palavra do Senhor, de alimento espiritual? Quantas horas ele tem de jejum? Quantas horas ele tem de oração? Mas está todo dia ali. Porque tem uns que querem ser vistos pelo homem, mas são mal vistos por Deus. O que eu estou dizendo para você é: não olhe. Vão te tacar pedra, vão falar mal de você, vão dizer que você não é crente, vão dizer que você é falso profeta, vão dizer que você não sabe falar direito, vão dizer que você é arrogante. Vão te apontar porque as pessoas querem julgar pela aparência. E é isso que está fazendo. Por que eu entrei nesse assunto? Porque é isso que está fazendo você desistir do seu chamado. Porque você está olhando para o homem, não está olhando para Deus. Ah, mas irmão, eu não quero mais. Irmão, não adianta fugir. Não adianta você fugir. Você foi escolhido por Deus. Olha a bênção de você em tantas pessoas nesse mundo. Você foi um dos escolhidos. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te escolheu para dar fruto. E que o fruto venha dar mais fruto. Porque eu tentei, eu quis já parar porque eu fui querer olhar para o homem. Eu querendo a aprovação do homem, sendo que quem me escolheu foi Deus. E depois que eu passei por uma enfermidade tão grande, que aos olhos do homem é impossível, cadê aquela pessoa que eu estava olhando? Cadê aquela pessoa que eu estava ali querendo agradar aquela pessoa? Não, sabe quem que estava lá comigo? Jesus. Sabe quem foi que me curou? Foi Jesus. E sabe para quem eu vou fazer a obra e vou trabalhar? Vai ser para Jesus. Porque eu tenho alguns líderes que
vamos dizer assim, eu vou dizer magoado comigo, porque queriam me deixar ali preso na coleira. Eu falei, eu não vim por fazer a obra do Senhor para o homem, não. Eu vim fazer, foi para Deus. A ordem vem de Deus. Se Deus mandar, vai lá no centro, vai evangelizar, vai levar aquela palavra lá, vai orar naquele irmão lá, eu vou. Porque o que adianta eu ser visto pelo homem, ser bem visto pelo homem e ser mal visto por Deus? O que adianta eu querer agradar o homem no meu momento difícil? Cadê essa pessoa? Não, Deus vai estar sempre comigo ali. Aonde eu estiver. Quando eu estiver triste, é o Senhor que vai descer com seu bálsamo. Quando eu estiver ali, cabisbaixo, é o Senhor que vai descer com seu refrigério. Quando eu estiver passando por luta, por necessidade, é o Senhor que vai entrar, vai me dar vitória. Eu pensei em parar meu chamado. Porque Deus mostrava para mim aquelas pessoas. E como estava o coração daquelas pessoas comigo. E eu ali fiquei triste. Eu falei, não vou mais fazer na obra não. Vou... E é como se o Senhor dissesse para mim assim, meu filho, o que foi que eu te fiz? O que foi que Jesus te fez para você parar o chamado? Sendo que você não olhou para Jesus, você olhou para o homem. Irmão, mas eu já estou com 60, 70 anos, eu já estou no tempo, eu estou ali. Você está de pé. Enquanto você está fazendo a obra, o Senhor está cuidando dos seus. Enquanto você está fazendo a vontade do Senhor, o Senhor está entrando com a vitória, está te dando bênção, está preparando a tua entrada para o reino dos céus. Não estou dizendo que isso aqui não é moeda de troca, não, porque isso não é moeda de troca, é fazer a vontade de Deus, porque Deus ele é tão bom, ele abençoa até aqueles que não fazem, imagine aqueles que fazem, porque ele é o dono do ouro, o dono da prata, ele é o médico dos médicos, ele é o advogado, Deus ele é tudo. Mas muita gente hoje estão querendo parar o chamado, porque estão querendo colocar Deus numa caixinha. O Senhor é aquele que ele abre a porta lá no livro de Apocalipse 3, se não me falta a memória, 3:8. Deixa eu colocar rapidinho aqui, 3:8. Conheço as suas obras. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. E sei que tendo poucas forças, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Apocalipse 3:7. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Você não tem noção do tamanho do poder de Deus. O papai ele é tão grande, tão poderoso, tão grande, que lá no livro de Isaías ele diz que ele mede a água do oceano com o punho dele. Tu imagina. É porque tem coisa ainda. Aí você está se perguntando, mas o Senhor, eu pedi do Senhor, o Senhor não me atendeu. Não era o momento ainda. Porque Deus ele quer que a bênção que ele vai te entregar seja uma bênção de alegria e não uma maldição. Porque tem pessoas que se receber aquela vitória agora, é escada até perder a sua própria vida e se tornar uma maldição. Porque não está preparado ainda. Aí você quer desistir do chamado, você quer desistir porque Deus não te entregou aquela bênção ainda, sendo que você não está preparado. Então tem pessoas que Deus ainda não entregou a bênção porque, sendo que você pedindo emprestado, sendo que você não tendo nem o que comer, você já pisa em cima dos outros, imagina se você tendo, você vai querer massacrar o próximo.
Aí você quer fugir do seu chamado porque você não recebeu aquele, sendo que você não está preparado ainda, porque se você receber, você vai querer pisar em cima dos outros, você vai querer se achar, porque o que eu tenho visto de pessoas que às vezes não tem nem o que comer e é arrogante, pisa em cima das pessoas, se acha melhor do que as outras, como é que Deus vai te entregar a bênção? Sendo que Ele está trabalhando no teu coração, aí você quer desistir do seu chamado porque Deus não te entregou aquela vitória, aquela bênção, sendo que você não está preparado ainda. Porque o que Deus Ele entrega para a tua felicidade, para te ter alegria, para te ter uma vida mais de paz, uma vida mais de sossego, e não para pisar em ninguém. Ele não quer, Ele ainda não te entregou, porque Ele não quer que a tua vitória se torne maldição. Como, meu irmão? Como é que pode tornar maldição? Você pede um carro do Senhor, sendo que você ainda não tem um preparo para andar nas ruas de carro. Você até sabe dirigir, mas ainda não tem uma experiência nas ruas. Aí você recebe o carro, você recebe a vitória, aí você vai andar sem ter experiência, sem estar preparado, aí você acaba batendo o carro. Isso foi bênção na tua vida? Não, foi uma maldição. Então Deus está te preparando primeiro para te entregar a tua vitória. Então não desista. O que eu quero dizer para você, não desista porque alguém te tacou pedra, não desista porque alguém te falou mal de você. Você foi escolhido por Deus. Não foi o pastor da igreja que te escolheu. Não foi aquele irmão da igreja que te escolheu. Não foi aquela irmã da igreja que te escolheu. Foi o Deus. E é Deus que vem cuidando de você desde o ventre da tua mãe. Que Ele vem cuidando, vem te dando. Se você pudesse ter noção de quantos livramentos o Senhor te dá por dia, você não pararia nunca mais de fazer a obra do Senhor. Quatro motivos para você. Não tem como você fugir do chamado. Os frutos não são passageiros. A escolha de Deus nos faz não apenas gerar fruto, mas nos abre a oportunidade de cada vez mais receber a bênção sobre a nossa vida. Quem vive o chamado aceita a escolha de Deus. Quem aceita o chamado, Deus derrama autoridade. E no nome de Jesus você vai curar os enfermos, no nome de Jesus você vai expulsar os demônios, no nome de Jesus pessoas vão ser transformadas. Meus irmãos, deem fruto. Não tem como fugir. Você foi chamado, você foi escolhido. E para finalizar, meus irmãos, eu quero entrar aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Deixa eu colocar aqui, capítulo 7. Versículo 19. Você que está pensando em desistir? Capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortado e lançado ao fogo. Toda árvore que não dá fruto é cortado e lançado ao fogo. E João 15, João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Todo aquele que não dá fruto é cortado e lançado. Todo aqueles escolhidos que não dá fruto vai ser cortado e lançado no fogo eterno. E todo aquele que dá fruto
vai ser, Ele vai podar, Ele vai cuidar, Ele vai proteger, Ele vai curar, para que venha dar mais fruto cada vez mais. E vou repetir Mateus 7, versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E aqui eu quero agradecer, meus irmãos. Não desista, faça o que Deus te escolheu para fazer, a obra dele. Não se prenda a lugar aonde Deus não te quer. Um dia desse eu fui chamado para ir num lugar e o coração do vaso estava ali apertado. Não entendia porque estava passando por tanta luta. Sendo que se Deus chamou para caminhar por um lado, a pessoa quer caminhar por outro e achando que está fazendo a vontade de Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus. Então peça para Deus: Senhor, me mostra a direção, me mostra qual é o meu chamado ali, o que é para me fazer para ti, Senhor. E não tenha medo da fúria do inimigo, porque a fúria do inimigo, o papai bate de frente. A fúria do inimigo, o papai bate de frente e o papai arranca. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus.